Escrevendo o algoritmo que vai fazer ali a leitura de dois vetores de um certo tamanho, no caso aqui tamanho 10, e vai gerar um terceiro vetor com 20 elementos, cujos valores deverão ser, né, os valores intercalados dos dois vetores anteriores. Então, inicialmente vou criar os dois vetores e vou mostrar os dois vetores com valores lidos do usuário. Então, o primeiro ponto é a criação dos vetores. Vou criar eles com valores inteiros. Vou chamar de vet1 primeiro. Para poder testar, eu vou fazer só com 3, com tamanho 3. O segundo vetor também com tamanho 3. E para poder fazer leitura de valores para esse vetor, ou para esses vetores, eu vou fazer aqui ler para o primeiro vetor. Eu vou ter que ter uma variável de controle, né, de uma estrutura for. Vou criar uma variável i. For esse i que começa em 0, enquanto i for menor do que 3, que é o meu valor ali do tamanho do vetor, e mais para poder ir incrementando e pegando cada posição do vetor. E com isso, eu vou ler do usuário um valor inteiro que vai para o meu vetor na posição controlado pela variável i, né, para pegar os valores posição 0, a posição 1, a posição 2. Para poder ler para o segundo vetor, o código é exatamente o mesmo, então eu só vou aqui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, só que agora é para o segundo vetor, e eu tenho que lembrar aqui que vem para o 2, e esse daqui fica no vetor 1. Então, faço leitura para os dois vetores. Para poder mostrar os vetores, o código vai ficar meio extenso, mas é bem parecido também. Só que aqui agora ele vai mostrar, esse daqui vai mostrar, em vez de scanf, será um printf, onde eu vou mostrar um número inteiro, vou separar por um espaço, entre um número e outro, né, mostrando o vet1 na posição controlada pela variável i. Então, essa variável i é utilizada para as quatro estruturas de repetição. E aqui o vetor 2. Só para poder ficar, né, ele vai mostrar esse vetor aqui, eu vou fazer ele dar um printf de uma nova linha para que ele escreva o próximo vetor na linha seguinte, senão ele vai escrever tudo na mesma linha. Tá? Então, entre um e outro, estou colocando aqui um printf de uma nova linha. Vamos ver se está funcionando. Ele vai pedir 3 valores, 1, 2 e 3 para o primeiro vetor, 7, 8 e 9 para o segundo vetor, e aqui ele mostrou, né, o primeiro e o segundo vetor. Para até ficar mais claro, eu vou botar assim, vetor 1 e vetor 2. Só para poder diferenciar mais facilmente. Mas meu objetivo era um terceiro vetor e intercalar eles. Então, aqui fica a lógica, né? Aqui eu vou chamar de preencher o terceiro vetor. E preenchimento desse terceiro vetor, eu preciso criar ele. Então, eu vou criar aqui o vet3, que ele precisa de 20 posições, conforme o problema, para poder receber todos os valores do primeiro e do segundo vetor. Ou, mas nesse caso aqui de teste, né? Então, ele só vai ter tamanho 6, que vai ser esse vetor com os valores desse outro vetor aqui também. Vai concatenar valores. Para poder fazer isso, agora eu tenho que pensar, né? Como fazer esta manipulação. Porque eu vou ter que pegar, vamos lá, supor que eu tenho ali os valores 1, 2 e 3 do primeiro vetor. E do segundo vetor eu tenho os valores 7, 8 e 9. Eu vou ter que fazer um novo vetor que vai ficar da seguinte maneira. 1, que é o primeiro valor do primeiro vetor, depois o 7, que é o primeiro valor do segundo vetor, depois o 2, depois aqui o que seria o 8, o que é o 8, aqui o 3 e depois o 9. Então aqui eu tenho que pensar na lógica realmente para conseguir fazer essa intercalação e gerar esse novo vetor aqui, né?
Se eu for pensar a nível de posições, porque não me importa os valores, essa daqui é a posição 0, essa daqui é a posição 0, 1 e 1, 2 e 2. E é basicamente essa ordem que eu vou ter que seguir. 0, 0, 1 e 1, 2 e 2. Então eu tenho que, de alguma maneira, realizar essa operação. O que está até bastante claro, né? Eu vou incrementar de 1 em 1, só que pulando de 2 em 2. Pensando numa solução, eu poderia fazer algo desse tipo. Pode ver, o mesmo for que eu tenho aqui. Só que agora ele vai para um vetor 3, nessa posição. E ele vai receber o quê? O primeiro vetor na posição 0. Então começa em 0, vetor 3 na posição 0, vai receber o vetor 1 na posição 0. E eu poderia pensar, vai receber também o vetor 2 na posição 0. Só que se eu fizer isso daqui, né, na mesma posição, a posição 0 vai receber esse valor, e depois essa mesma posição 0, vai ser substituído por esse outro valor. Porque, querendo ou não, embora eu tenha que receber naquelas posições, eu tenho que lembrar que o meu vetor continua tendo os índices 1, 2, 3, 4, 5. Então eu teria que fazer o primeiro valor, e não na posição 0, né? Posição I aqui. Porque inicialmente é 0. Então, posição 0 recebe 0, mas aqui tinha que ser a posição 1, receber da posição 0 do segundo vetor. Para poder resolver isso, inicialmente eu vou pensar aqui só em colocar um mais 1 e vamos ver se funciona. Tá? Vamos pensar aqui no segundo valor, quando I valer 1, que ele vai ser incrementado. Vetor na posição 1 recebe vetor 1 na posição 1. Está errado. Eu estou dizendo que essa posição recebe o valor que está aqui. Só que essa posição já deveria ter recebido, ou já recebeu, esse valor aqui, né? Que era o valor da posição 0 do vetor 2. Então também não deu certo nesse sentido. Tem que pensar em uma outra forma. Uma coisa que eu poderia fazer era pular de 2 em 2. Vamos pensar como que estaria a execução nesse caso aqui. Comecei com o valor 0. Então o vetor na posição 0, que é essa daqui, né? Recebe o vetor 1 na posição 0, recebeu esse valor. Depois o vetor na posição 1, já vai pegar esse daqui, recebe o vetor 2 na posição 0, porque o I ainda continua valendo 0. Tá, era o que precisava. O I vai incrementar em 2 unidades. Então ele é 0, passou a ser 2. Então eu estou fazendo o vetor na posição 2, que é essa posição aqui, receber o vetor 1 na posição 2 também. Já não deu certo. Já não funcionou. Porque eu deveria ter pego esse valor aqui, né? Porque o meu I tinha que ter esse incremento. Tem que pensar então uma outra maneira, mas a ideia desse problema é exatamente pensar em como que eu vou fazer, como que é essa maneira, né? Como que eu vou fazer ele intercalando. Uma solução possível é a seguinte. Continuo aqui com mais. Vou fazer I vezes 2, receber o primeiro vetor naquela posição. Por quê? Quando I vale 0, vai ser a posição 0, recebe o vetor 1 na posição 0. Quando o I for incrementado para 1, será a posição 2, que é essa posição aqui, que vai receber o primeiro vetor na posição 1, porque o I vale 1, que estaria recebendo esse valor aqui, que é o esperado. Depois, o I vai ser incrementado, vai passar a ser 2. Então, eu vou fazer o vetor na posição 4, que é essa posição aqui, e receber o vetor 1 na posição 2, porque o I vale 2. Que é esse número aqui, estaria correto. Eu só teria que fazer também uma repetição desse for, só que daí dessa vez começando no 1 e pegando o vetor 2. Por quê? Porque o vetor começa em 1. Não pegou certo. Desculpa, fazer diferente então. Começa em 0 e vezes mais 1. Ficou aqui uma conta complicada. Mas o que é isso? Quando o I vale 0,
0 vezes 2 vai dar 0, mais 1 vai dar o número 1. Então o vetor na posição 1, que é essa posição aqui, recebe o vetor 2 na posição 0, porque o i começa em 0, que é esse número aqui, que é o esperado, primeira posição do vetor 2. O i vai ser incrementado, passa a ser 1, por isso eu vou fazer 2 vezes 1, que dá 2, mais 1, que dá 3, que é essa posição aqui, que vai pegar o segundo valor do vetor, porque o i vale 1. Então eu pegaria esse valor aqui para colocar, que é o que a gente estava esperando. Quando o i for incrementado para 2, vai dar 4 mais 1, 5, que é essa posição aqui, e recebe o último valor, que é o da posição 2 do vetor 2, que é o que era esperado realmente. Então, primeiro eu coloquei os primeiros valores, depois coloquei os segundos valores. Se é a melhor lógica, é difícil dizer, ou com certeza não é, né, porque eu tive que fazer 2 for, mas é uma lógica aí que funcionaria para poder preencher o terceiro vetor. Para poder mostrar, mesmo código dos outros, só que dessa vez o vetor ele é maior, tem que lembrar disso, o terceiro vetor ele tem tamanho 6, então ele vai um pouquinho mais, e aqui, terceiro vetor. Vendo a execução, 1, 2, 3, 7, 8 e 9. Não ficou legal aqui na hora de mostrar, não sei o que foi que aconteceu, deixa eu só identificar. Aqui só preenchi e aqui mostrei. Vetor 3. Eu também deveria ter colocado um barra n aqui, né? Para poder fazer uma nova linha do segundo para o terceiro vetor. E agora a execução. 7, 8 e 9. Não, continua. Eu não tinha testado, eu fiz um. Não pensei direito, fiz uma coisa errada aqui. Eu não posso, senão ele vai ficar mostrando vetor 1 toda hora, e eu queria só uma vez. Eu fiz a modificação e não testei. Esse aqui é o vetor 2. E aqui antes vou mostrar o vetor 3. E agora sim, agora organizei o código. 1, 2, 3, 7, 8 e 9. Está aqui o primeiro vetor, o segundo vetor e aqui 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9. Está aqui o que era pedido. Lógico, era pedido que fosse 10. Né? Então eu teria que alterar dentro do problema. Teria que alterar aqui tudo para 10. E esse daqui para 20. Aqui teria que ir até 10. Aqui teria que ir até 10. Tem que tomar bastante atenção. Aqui seria 10 também. 10 também. Aqui 10. Aqui 10. E aqui 20. Para poder controlar ali. Também poderia ter feito uma variável, né? Que recebe o tamanho 10. E daqui eu poderia usar o tan vezes 2, só para demonstrar, né? Eu já poderia ter feito antes, mas só para mostrar o trabalho que isso daqui dá. Agora tive que mudar em um monte de lugares. Então se eu quiser trabalhar com vetor de tamanho 3, é só mudar aqui. Eu vou fazer com 4, só para fazer um pouco diferente, ver se está funcionando ainda. Qual que é o erro, né? Eu usei aqui tan, mas tan foi criado só depois, então eu vou trazer aqui para frente. Não adianta, a ordem é importante, né? Então primeiro eu criei essa variável tan para depois poder atribuir aqui assim dentro do meu algoritmo. 4 e os outros valores 6, 7, 8 e 9. Então, primeiro vetor, segundo vetor e o terceiro 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, conforme era requisitado. E agora se eu quero trabalhar ele com tamanho 10,
só precisaria trocar aqui para 10. Se fosse tamanho 100, troca aqui para 100. Então varia por essa variável aqui, qual que é o melhor, melhor, né, mais fácil para poder alterar e testar o algoritmo. E essa aí é uma proposta de solução para esse primeiro problema. Até uma proposta melhor do que fazer uma variável chamada tan, né, poderia ser aqui no começo do algoritmo fazer uma definição de tamanho para 10. Isso aqui vai economizar uma variável. Vamos ver se continua funcionando. Vou testar aqui com tamanho 2 para ser mais rápido. 1 e 2, 8 e 9. 1 e 2, 8 e 9, está aqui já, está funcionando também. A vantagem disso daqui é que ele vai economizar uma variável, mas funciona da mesma maneira. Então isso daqui é a definição de uma constante. Vou até botar aqui um comentário. Define a constante, criou os vetores, preencheu os vetores, né, com valores lidos do usuário, fez a intercalação dos valores para preencher o terceiro vetor e depois aqui mostrou os 3 vetores, um por vez. E é isso.